Então, a minha primeira lembrança da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara, a FFOA, é de 1960, durante o vestibular para o curso de farmácia. Vindo do colégio, a faculdade de certa forma intimidava, pois não tínhamos o grau de conhecimento sobre cursos que há atualmente. Já durante o vestibular havia a separação dos candidatos à farmácia e à odontologia. Não era uma separação quanto às provas, mas era direcionada a identificar os pretendentes à farmácia. Pelo seguinte, o número de candidatos ao curso de farmácia era muito pequeno e concorrer a uma vaga a esse curso dava aos vestibulandos maior chance de aprovação. Usávamos gravatinha borboleta amarela e bonés amarelos. Os candidatos à odontologia usavam cores grenás, ficando bem evidente para que curso cada um pleiteava uma vaga. Com o correr dos anos, esta relação candidato-vaga foi aumentando, inverteu-se e tornou o nosso curso de farmácia um dos mais procurados do país. Lembro dos vestibulares, nos quais tínhamos provas escritas e prático-orais. Os examinadores eram o professor Samarra, de Física, professor Couto, da Biologia, professor Longo e professor Alonso, da Químicas. Minha turma começou o curso com 18 alunos em 1960. Na época foi considerado um número grande, pois a turma anterior era formada por apenas 4 alunos. Em 1963 concluímos o curso de farmacêutico, colando o grau em janeiro de 64. Durante o curso fui convidado e aceitei ser monitor de farmacognosia. Nossas aulas eram com os professores Granata, Samarra, Longo, Geraldo Jardim, Catanzaro, Marta, Gilberto Posetti, Arantes de Almeida, Dona Mariquita, Lindolfo, Thiers, Alonso, Maurício, Savério Lia, Marcelo Drouet, Palamone, Rui Soares, Clara Peckman, Weberdini, Sutevo Arita, Paulo Hedner, Rui Toledo, Edson Lesse, Dona Josefa, e vai. Cada professor com suas características. O professor Granata, por exemplo, era bastante formal, a ponto de exigir que os alunos se levantassem quando entravam na sala para a aula. Longo, grande professor, impunha respeito, mas sempre foi de uma bondade extrema. Arantes de Almeida, sempre sério, poucas vezes ouvimos sorrir, mas ao contrário de Dona Mariquita, que tornou-se posteriormente a sogra de Fernando Henrique Cardoso, que estava sempre gargalhando. Rui Toledo, ótimo didata, também muito formal, juntamente com Paulo Redner. Após a formatura, foi contratado como instrutor de ensino de farmacognosia. A contratação foi em tempo parcial, como aliás eram todas naquela época. O tempo integral passou a ser um prêmio, entre aspas, que se obtinha após a conclusão do doutorado. Na época se dizia doutoramento. O curso de farmacêutico era unificado em 4 anos, passou a partir de 64 por uma modificação. Farmácia com 3 anos e farmácia bioquímica com mais 1 ano, com a introdução da modalidade de análises clínicas. A faculdade daquela época consistia no chamado Prédio Velho, da Rua 8. Os alunos entravam pela porta principal. Os de odonto viravam à direita, os de farmácia à esquerda, cada um indo para as suas aulas. Ainda não existiam o prédio das ciências biomorfológicas e nem da odontologia. Onde hoje estão esses prédios, havia uma quadra de esportes liberada para os alunos. Sob a direção do professor Thiers Ferraz Lopes, a FFOA iniciou seu crescimento, com a construção do prédio de ciências biomorfológicas, para onde foram anatomia, patologia, farmacognosia, botânica, parasitologia, microbiologia, farmacologia e numa adaptação à disciplina de física. Com a designação do professor Rafael Liahoff a partir de 62 para a diretoria da FFOA, começou um período de evolução, muito mais da odontologia do que da farmácia, que, à medida que o curso de odontologia se instalava no prédio novo, foi ficando com as dependências do prédio antigo, adaptando aqui e ali, mas ganhando espaço. Também foram contratados alguns auxiliares de ensino, entre eles José João Neto, Leco Akimoto,
Luiz Antônio de Arruda Camargo, Bruno Mancini e muitos outros, na continuação dos mandatos sucessivos do professor Rafael. Todos os instrutores de ensino contratados tinham prazo de 5 anos para realizar doutoramento. Nosso contrato era bianual, renovado por igual período uma vez e depois por mais um ano. Geralmente, os instrutores saíam para um estágio remunerado geralmente pela CAPES para aperfeiçoamento em sua disciplina, e lá onde esse estágio era realizado, cada um já cuidava de preparar um trabalho de doutoramento, a sua tese. Aqueles que não cumpriam esta exigência, a tese de doutoramento dentro dos 5 anos, não tinham seu contrato renovado. A convivência com os colegas da odontologia era tranquila, todos se davam bem, mas nosso curso sempre esteve no segundo plano e todos passamos a sonhar com uma faculdade de farmácia separada da odontologia. Após o mandato do professor Thiers, que era médico, farmacêutico e professor catedrático de farmacognosia, os diretores seguintes, professor Rafael Lia Hofse e professor Raí de Paulo e Silva, eram dentistas. Os vice-diretores eram da farmácia. Como já mencionei, era uma convivência pacífica. E a evolução do curso de farmácia acontecia, mas era lenta, pelo menos quando comparada com o curso de odontologia. Na gestão do professor Raí, foi instalada a opção indústria farmacêutica, a partir de 1975, passando então o curso de farmácia a oferecer a possibilidade de escolha a seus alunos, ou indústria ou análises clínicas. Para a indústria foram trazidos alguns professores da Faculdade de Farmácia e Bioquímica da USP de São Paulo, que para cá vinham semanalmente a fim de ministrar disciplinas para as quais não tínhamos docentes, como tecnologia das fermentações, tecnologia de alimentos, tecnologia químico-farmacêutica, física industrial. Vieram ajudar-nos nessa época os professores Brazac, Aquarone, Varufaldi, Sunal Sato, Ângelo José Colombo e Reinaldo Naco. Até que surgiu a Unesp. Após muitas reuniões e discussões, os institutos isolados de ensino superior transformaram-se em Unesp e a FFOA deixou de existir, surgindo a FCF e a FO. No início das discussões foram apresentadas várias opções e uma delas previa até uma faculdade de farmácia e química. Lembro-me que em uma das reuniões a professora Maria Cristina Relfsen-Belda sugeriu o formato atual para o campus de Araraquara: FCF, FO, IQ e FCL. Não sei exatamente qual foi o encaminhamento do assunto, se foi a partir da sugestão da professora Maria Cristina, mas prevaleceu o bom senso e o campus de Araraquara tomou sua forma atual com as 4 unidades, mais uma administração central que acabou sendo desativada. Assim, iniciamos nossa caminhada isoladamente, embora com pouca gente e poucos recursos, quando em comparação com as outras unidades. Ainda como agravante, principalmente do ponto de vista de recursos humanos, 13 docentes nossos das áreas de Química e Física foram incorporados ao IQ, o Instituto de Química, uma vez que todas as disciplinas dessa área foram para lá transferidas. Com o curso de odontologia houve um arranjo, a farmácia ficou com microbiologia e farmacologia, e o odonto ficou com anatomia, histologia e embriologia, além da fisiologia e patologia, disciplinas ministradas aos alunos de ambos os cursos. Foi fundamental para a vida da FCF a designação da professora Maria Aparecida Pucher Campos como a nossa primeira diretora. Os professores Antônio Longo e Weberdini, que todos esperávamos fossem nossos primeiros diretores e vice, com um desprendimento extraordinário, com muita modéstia, e olhando para o futuro de nossa pequena faculdade, abriram mão da diretoria. Consultaram os docentes, eu me lembro de haver sido consultado, sobre o que achavam de se convidar a professora Maria Pucher Campos para ser nossa diretora. Com o aval dos docentes, a professora Pucher foi convidada e aceitou, com o professor Longo como seu vice-diretor. Veio e, como se diz na gíria, de cara, já conseguiu uma sala para a diretoria no prédio da odontologia no 5º andar, uma sala de acordo com a importância do cargo.
A meu ver, era pouco provável que a FCF tivesse a sua sala de diretoria ali no prédio da FO. Sua atuação foi extraordinária. Logo conseguiu várias contratações de docentes, funcionários, compra de equipamentos e a construção de blocos no campus para toxicologia, farmacologia, farmacognosia, botânica, química farmacêutica e alimentos, modalidade esta implantada em sua administração, entre outras coisas. Com a implantação da modalidade de alimentos, nosso curso passou a oferecer as 3 áreas: alimentos, fármacos e medicamentos e análises clínicas. Enfim, a professora Pochet assumiu uma faculdade pequena, sem uma forma definida, e lhe deu dimensões, estrutura e direcionamento. Pena que seu relacionamento pessoal, principalmente com os docentes, deixasse a desejar. Muitos ficaram desgostosos com o tratamento que ela lhe dispensava, e esse estado de coisas culminou com a sua não reeleição para o cargo de diretoria. Numa sessão tensa, a congregação da FCF elaborou uma lista sextupla, que era a norma da época, obrigatória da época, para ser enviada à reitoria. Desta lista não constou o nome da professora Pochet. Foram nomeados então o professor Longo, diretor, e o professor Larini, vice-diretor. O professor Longo, mesmo saído recentemente de um processo cirúrgico, assumiu a diretoria e realizou seu trabalho, pacificando e dirigindo a faculdade com a sua habitual dedicação e seriedade. Deu início à instalação do Laboratório de Análises Clínicas, que posteriormente foi batizado com seu nome, Laboratório de Análises Clínicas Antônio Longo, o LACAL. Após o professor Longo, assumiu o professor Larini, vencedor de eleições diretas da comunidade da FCF. Também com muita dedicação, acelerou o crescimento da faculdade. Conseguiu mais um prédio na continuação de onde hoje está a química farmacêutica para a farmacotécnica e tecnologia farmacêutica. Posteriormente, numa adaptação, veio a disciplina de tecnologia de fermentações, que hoje é biotecnologia, para um espaço próximo à química farmacêutica. O professor Larini também conseguiu levar para o campus parte da administração da FCF, que instalou-se ao lado da administração da FCL. Também veio para o campus a biblioteca da FCF, que sempre esteve junto com a odontologia e que passou a ficar juntamente com a biblioteca da Faculdade de Ciências e Letras. Dando continuidade ao que o professor Longo iniciou, o laboratório clínico, sob o comando da professora Clara Peckman Mendonça, e a farmácia escola experimentaram uma fase de crescimento. O professor Larini deixou a FCF com 85 docentes em atividade. Conseguiu várias contratações, docentes estes exclusivamente da FCF, não contando os professores das outras instituições do campus de Araraquara, que dão aulas para os nossos alunos. O professor Larini deixou a diretoria da FCF antes do término do seu mandato para, atendendo um chamado da reitoria, ocupar o cargo de diretor na Faculdade de Ciências de Bauru. Assumi, então, como vice-diretor em exercício por alguns meses. Após vencer as eleições para diretor, em pleito direto da comunidade da FCF, professores, funcionários e alunos, fui designado diretor a partir de 1989, após o professor Larini. Na minha gestão foi criado o Horto de Plantas Medicinais, numa sugestão da professora Célia Cebrian, no espaço conseguido junto ao Conselho Diretor do Campus de Araraquara. Esse espaço, aproximadamente 5.000 metros quadrados, foi cercado com alambrado e nele foram construídas dependências para a instalação de um moinho e estufa de secagem de vegetais. Também resultado de gestões junto ao Conselho Diretor do campus, houve a separação das bibliotecas da FCL e FCF que estavam juntas. Nossa biblioteca ficou finalmente independente, com seu espaço e funcionários próprios. Ainda resultado de tratativas junto ao Conselho Diretor, houve a divisão do polo de informática do campus, ficando cada unidade com seu próprio polo. Foi efetuada uma reforma no prédio velho, trocando-se o piso dos corredores e promovendo uma pintura geral. Houve ainda uma reforma da sala 6,
após tantos e tantos anos de utilização. Foram construídas no campus dependências para abrigar parte da manutenção e da vidraria da FCF. Houve nesse período um aumento da área do laboratório clínico, com adaptação no campus da disciplina de cosmetologia. O laboratório clínico ocupou seu espaço. Cosmetologia foi instalada para onde era a botânica, que passou para um espaço menor, cedido pelo Departamento de Fármacos e Medicamentos. Foi instalada também no campus, nas dependências do Departamento de Fármacos e Medicamentos, a disciplina de controle de qualidade. Dessa forma, com exceção da farmácia escola, que tem localização privilegiada para as suas atividades, o Departamento de Ciências de Fármacos e Medicamentos ficou finalmente integrado com todas as suas disciplinas juntas no mesmo bloco. Também na minha gestão foi instalado e iniciou seu funcionamento o Banco de Sangue, o Hemonúcleo. Num convênio com a Secretaria da Saúde, a FCF cedeu o espaço e a Secretaria promoveu a reforma necessária, juntamente com a aquisição de equipamentos e materiais básicos. A nossa insistência junto à reitoria resultou na contratação de influências de funcionários para o núcleo. Impossível deixar de reconhecer a atuação da professora Clara Peckman Mendonça na criação e crescimento do laboratório clínico e do hemonúcleo. Batalhou incansavelmente e conseguiu, com todo o apoio e empenho da diretoria, a montagem e funcionamento dessa estrutura, que agora, não sei como está agora, era a segunda arrecadação própria entre todas as unidades da Unesp, perdia apenas para a medicina de Botucatu. Essa arrecadação resultou em benefícios para a faculdade. Hoje, o laboratório clínico, o hemonúcleo, estão muito bem aparelhados, contando com equipamentos de última geração. Por proposta do diretor, a congregação da FCF aprovou que 15% da arrecadação do núcleo, laboratório clínico e farmácia escola fossem encaminhados para o auxílio da pesquisa. Isso resultou na compra de equipamentos, materiais diversos, mediante a apresentação de projetos, e auxílio para comparecimento em congressos. Foi a semente da criação da Fundecif, a fundação. Ainda em meu período como diretor, obtivemos junto à reitoria recursos para a elaboração do projeto e construção do Departamento de Ciências Biológicas, o maior de todos os blocos, quando considerado individualmente. Ao final do meu mandato, toda a estrutura estava concluída. Ainda conseguimos da reitoria recursos para a resolução de um problema que afligia todos os que trabalhavam, alunos, professores e funcionários dos prédios do campus. O grande calor que os prédios concentravam, as coberturas eram somente lajes com uma camada de pedras especiais que não resolvia o problema. E as goteiras que ocorriam quando das chuvas. Os arquitetos responsáveis pelo projeto dos prédios elaboraram uma cobertura eficiente que resolveu os dois problemas, calor e chuva. O prédio do Departamento de Ciência Biológica foi terminado na gestão seguinte do professor Francisco Miguel Belda Neto. Deixei a FCF com 81 docentes, exclusivamente da faculdade. Aconteceram algumas contratações e aposentadorias. Aposentei-me em 1994 e a partir daí tenho procurado acompanhar o que acontece em nossa faculdade. Hoje, por exemplo, eu sei que a diretora é a professora Miguel. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais da criação do hemonúcleo e como foi, assim, de onde veio essa ideia, das necessidades que foi atender na cidade, quem estava junto. O hemonúcleo veio de uma ideia, acho que exclusivamente da professora Clara. Ela pesquisou aí o mercado e começou a falar desse hemonúcleo. E todo mundo na época falava, que loucura, né? O que é isso? Mas ela foi atrás, ia na reitoria semanalmente, pegava o carro às 7h30 da manhã, 6 horas da manhã para lá e batalhar para isso. E ao mesmo tempo ela conseguiu, junto com a Secretaria da Saúde aqui, um convênio. Mas a Secretaria de Saúde foi deixando, né? Foi enrolando, como se diz na gíria. Até que um dia eu mandei um ofício para o Walter, o Dr. Walter Manso Figueiredo, que era o chefe aqui,
dizendo para ele que se ele não tivesse interesse em assumir o espaço que foi reservado para ele, para a secretaria, e fizesse a reforma projetada, dentro de 60 dias, outros laboratórios da faculdade iriam querer o espaço. Imediatamente. Tocou o projeto, fez, construiu, equipou, e ficou para nós a incumbência de conseguir o pessoal. Também conseguimos. Porque a dona Clara também não saiu do pé do reitor. E cada vez que eu ia para lá também insistia, tal, até que ele concordou. Transformou-se, como eu disse aí, na segunda arrecadação da Unesp, perdendo apenas para o hospital de lá de Botucatu. E na época que foi feito o hemonúcleo, todo mundo dizia, bom, tudo bem, de onde vem o sangue? Onde que vai conseguir sangue? Começaram a ser feitas campanhas, e os doadores apareceram, e a coisa funcionou. Eu queria também que o senhor falasse mais como foi conseguir esses 15% da arrecadação para a pesquisa, e vendo hoje, foi fundamental, com certeza. Queria que o senhor desse a sua visão sobre isso, sobre o quão importante é esse incentivo à pesquisa. Na época começou a aparecer dinheiro, né? Todo mês entrava uma quantia grande. Eu lembro na época, não lembro os valores na época, acho que entrava 60 mil por mês, não sei porque, não lembro que moeda que era. E esse dinheiro foi acumulando. Né? Foi acumulando, aí eu falei pro cara, vamos tirar isso. Eu conversei com a dona Clara, não gostou muito não. Mas eu joguei depois na congregação, tem um projeto aqui da diretoria, no sentido de dirigir 15%, direcionar 15% do que se arrecada, coloquei a farmácia escola no meio, né? Para incentivo à pesquisa. Foi aprovado. E começou, no começo ficava só com o diretor, ficava comigo. Eu recebia da sessão de finanças o quanto tinha, recebia o pedido dos docentes e ia autorizando o gasto conforme chegava, conforme tinha. Nunca deixei de atender ninguém. Mas aí o Miguel assumiu, criou uma comissão de pesquisa que passou a gerir isso aí, né? Comissão de pesquisa. Agora, isso, até hoje. Então. Mas eu acho que foi fundamental para incentivar a pesquisa, porque o pessoal via reclamando que não tinha recurso para comprar equipamento, não tinha para comprar, de fato não tinha mesmo. Não tinha recurso para comprar material de laboratório e não tinha recurso para viajar, para apresentar trabalho em congressos, né? E ajudou, isso ajudou bastante. E a mensagem é principalmente para os docentes. Não adianta a faculdade ter alunos ótimos, funcionários excelentes, se o docente não produz. Não adianta. O funcionário vai trabalhar em função do docente. O aluno também vai, né? Então, a minha mensagem para o docente tem que trabalhar. 8 horas por dia dá. A mensagem é otimismo e trabalho, só isso.